O continente de Vedra está sob ataque do Rei Negro e seu exército de monstros mortos-vivos, nascidos da escuridão e da magia negra. Para pôr fim ao seu reinado de tirania, um cavaleiro corajoso, embora um tanto ingênuo, Yuri, reúne forças poderosas de toda a nação para formar o exército voluntário e o conduz até o castelo do Rei Negro. Lá fora, no campo de batalha, Juliana, filha do falecido Rei Sagrado, lidera a Guarda Santa ao lado de seus cavaleiros especiais, Ares e Burkhard, para combater os monstros na entrada do castelo e se prepara para marchar para dentro. Enquanto isso, a general do Exército Negro, Irenace, descarrega rajadas de energia sobre o exército voluntário e domina o campo de batalha. O comandante de Juliana, Ainslot, a desafia para um combate 1 contra 1, enquanto 4 poderosos guerreiros, conhecidos como os Discípulos dos Três Sábios, lutam contra um golem de terra e o destroem com suas habilidades especiais. O primeiro senhor das tribos Obra, Shuza, derruba seus inimigos com sua impressionante esgrima e reúne suas tropas sob o comando dos líderes tribais para aniquilar todos os soldados mortos-vivos. Por outro lado, Yuri lidera um esquadrão de 5 homens para dentro do castelo, composto por sua waifu número 1, Funa, a comida de emergência, e Pixie, Pirika, e seus fortes membros do grupo, Ken, Marina e Mashita. Eles combatem os monstros mortos-vivos dentro da Sala do Trono e os aniquilam com suas habilidades. Depois disso, Yuri aponta sua espada para o Rei Negro e lhe diz que tomará sua cabeça e libertará o continente de sua escuridão. Ele carrega sua espada com mana e avança com um golpe explosivo para eliminá-lo, mas acontece que ele não treinou o suficiente e está super abaixo do nível para esta luta final contra o chefe. Ele pensa que sua armadura de enredo seria suficiente para vencer tudo, mas o Rei Negro não acredita nisso, e sai do buraco da nuvem de poeira, segurando seu traseiro derrotado. Ele joga o herói derrotado para o lado e se aproxima de sua filha, Fuina, pedindo-lhe que lhe entregue a Chain Chronicle, um livro misterioso com a capacidade de mudar o futuro deste mundo. Ela se recusa a devolver o livro e ele a esbofeteia no chão como um verdadeiro pai asiático. Pirika voa na frente dele e lhe diz para parar, mas o Rei Negro a agarra como um inseto e começa a esmagá-la até virar purê de Pixie. Ela é a fada da esperança, e ao matá-la, ele será capaz de livrar o mundo de ideias estúpidas como se levantar contra ele. Mas então Juliana chega à cena com seus cavaleiros e o atinge na mão com uma flecha. O Rei Negro invoca mais soldados das trevas para eles combaterem, e então pega o livro das mãos de Funa. O livro começa a brilhar e ambos começam a puxá-lo como crianças tolas, acabando por rasgá-lo em 2 metades. Quando isso acontece, Pirika de repente desaparece de suas mãos e some, enquanto o livro começa a expelir um elemento sombrio e cobre toda a capital sagrada, marcando a derrota do herói tolo, Yuri. Seus amigos o tiram, e aos outros do castelo, e eles recuam para seu acampamento longe do campo de batalha, esperando Yuri acordar. Marina e Fona cuidam de Yuri, enquanto a princesa Juliana se reagrupa com seus cavaleiros, Burkhard e Wayne, e discutem o estado da aliança Igdr e do exército voluntário. Após o fracasso do ataque ao Rei Negro, as forças da aliança estão todas retornando aos seus países, e na condição atual de Yuri, levará bastante tempo antes que possam se reagrupar novamente para lutar contra o Rei Negro. Burkhard se mostra cético quanto ao potencial de Yuri e o questiona, mas Juliana afirma que todos depositaram sua fé nele porque foi ele quem os uniu para lutar contra o Rei Negro sob uma única bandeira. Enquanto as forças se afastam, o comandante da antiga força da capital sagrada deixa Wayne, Ares e Burkhard encarregados de proteger a princesa. Eles decidem ficar ali e esperar o despertar de Yuri para ver o que ele pretende fazer dali em diante. Após algum tempo, Yuri acorda e Funa chama todos para se reunirem em sua tenda. Eles lhe pedem suas ordens e ele diz que de agora em diante eles simplesmente marcharão de volta para a vice-capital e relatarão sua perda ao mestre da Guilda dos Aventureiros, Gilbert. Ele parece realmente desanimado, e descobrimos que ele também sofre do enegrecimento que lentamente toma conta dos corpos das pessoas, e eventualmente as transforma em cavaleiros das trevas sob o comando do Rei Negro. Até agora, Yuri tem lutado contra isso com armadura de enredo e força de vontade, mas depois de ter sido completamente dominado pelo vilão principal, ele perdeu a fé em si mesmo, e o enegrecimento continua a crescer mais forte. Numa pequena aldeia nos arredores da vice-capital, uma pobre velhinha tenta comprar uma maçã por uma moeda de cobre, e um lojista lhe diz que a inflação está altíssima, e ela não pode comprar nada com aquilo. Nesse instante, um sujeito gordo entra e empurra a velhinha para longe. Ele entrega suas moedas de ouro e compra a cesta inteira para si. Nesse momento, um cosplayer de Assassin's Creed de cabelos brancos passa na frente dele e lhe diz para tirar seu traseiro fedorento do caminho. Ele então se move ao redor dele usando truques elegantes e ajuda a velhinha a se levantar. Enquanto ela se afasta, o garoto corta as calças do gordo e deixa o mundo inteiro ver seu minúsculo palito de dente. Enquanto suas joias deslumbrantes estão em plena exibição, ele pega algumas maçãs e foge como o ladrão que é. Mais tarde ele encontra a velhinha e lhe dá uma maçã de graça, levando-a de volta para casa. Acontece que seus pais saíram para comprar leite e nunca mais voltaram. Então ele cresceu nas ruas pensando que era Robin Hood. Por outro lado, Yuri está viajando em direção à vice-capital com seu grupo, e no caminho eles veem as consequências de sua guerra, enquanto a corrupção sombria toma conta da terra e mata plantações e gado. Os fazendeiros olham para Yuri e jogam dinheiro em seu rosto suado, dizendo-lhe que ele é um perdedor patético que falhou em cumprir sua promessa de protegê-los e suas terras.
O grupo de Yuri continua avançando em silêncio e, eventualmente, eles veem um homem correndo em sua direção pedindo ajuda. O homem lhes diz que estão sob ataque do Exército Negro, e Yuri percebe como a influência da Névoa Negra aumentou devido à sua derrota. Eles avançam e veem um jovem garoto de cabelos brancos protegendo uma velhinha dos Cavaleiros das Trevas. Burkhardt e os outros avançam e começam a abater os monstros, notando que sua mana está enfraquecida por alguma razão. O garoto usa sua magia e isso impulsiona a mana de todos os outros. Ele continua lutando e rouba um pouco da mana de Burkhardt para seguir em frente. Declarando sua vontade de nunca desistir, Yuri se lembra de como ele também era assim e decide empunhar sua espada novamente. Ambos trocam olhares durante a luta e começam a combater os monstros lado a lado. Yuri também usa sua habilidade de aprimoramento de mana e percebe que ela está mais forte devido à habilidade do garoto de cabelos brancos. Ele então salta pra frente e mata todos os inimigos com seu movimento especial. Ao ver isso, o garoto percebe que ele é Yuri do exército voluntário e se apresenta como Eren. Depois disso, ele cai e fica inconsciente. Yuri diz que ele provavelmente está exausto e o leva para o acampamento deles fora da aldeia. Mais tarde naquela noite, Eren acorda e se senta com Yuri. Ele diz que ouviu falar que ele era o capitão do exército voluntário e entrega sua abraçadeira. Nesse momento, Fuina sai e o cumprimenta. Ela diz que Kain e os outros logo voltarão de sua patrulha e começa a preparar comida para eles. Assim que todos se sentam para jantar, Kain percebe que, como de costume, foi Falwena quem cozinhou aquela refeição de gosto ruim, e se pergunta quando ele poderá comer algo bom. Mas então todos ficam surpresos ao ver Eren devorando sua porção como um porco, e ele até pede mais. Ele pergunta se ele gosta da culinária dela e o que ele normalmente come para gostar daquilo. Eren diz que normalmente come lagartos e insetos, e até mesmo os grelhados de urso começam a sentir pena dele. Yuri diz que ele não parece ter vivido naquela aldeia e pergunta por que ele arriscou sua vida para salvar seu povo. Aran diz que estava apenas de passagem, mas não podia simplesmente deixá-los morrer, e além disso, ele também odeia aqueles monstros negros. Ele então diz que ainda precisa ficar muito mais forte, e de repente, a Chain Chronicle rasgada começa a expelir um elemento sombrio, assim como na capital. Quando as coisas começam a ficar loucas, Arma salta e tenta proteger Funa, mas o livro o empurra para trás e então para de brilhar também. Funa percebe que algumas de suas páginas escureceram, e isso é uma indicação da corrupção se espalhando ainda mais neste mundo. Ela explica que qualquer escuridão que mancha este livro se reflete no mundo, e qualquer corrupção que se espalha no mundo torna suas páginas escuras. Mas ainda há esperança porque sua amiga, Perica, ainda está viva em algum lugar, e enquanto ela estiver viva, o mundo não poderá ser completamente mergulhado na escuridão. Ela é a própria vontade do mundo, e eles devem encontrá-la e salvá-la. Por outro lado, a general do Rei Negro, Ernest, localiza o grupo de Yuri e seu destino usando um corvo. Depois disso, ela reporta ao Rei Negro, e ele lhe diz que eles devem encontrar Pirraga e matá-la, ou então não conseguirão dominar o mundo usando sua escuridão. Mais tarde naquela noite, Yuri se aproxima de Eren e lhe pergunta por que ele quer ficar mais forte. Eren olha para seu rosto tolo e diz que, sem poder, você realmente não pode fazer muita coisa neste mundo. Yuri pergunta por que ele não se junta a eles, e Eren responde que não gosta de estar sob o comando de ninguém e aprecia sua liberdade. Yuri argumenta que ele só pode fazer muito sozinho, mas Eren diz que sempre esteve sozinho, e é assim que ele gosta de agir. Yuri diz que ele tem sorte de ainda não ter morrido lutando sozinho, e Eren rebate dizendo que ele até perdeu com seus amigos ao lado dele. Yuri olha e diz que, quando perdeu contra o Rei Negro, também perdeu a fé em si mesmo, mas ao vê-lo lutar tão bravamente na aldeia, ele se lembrou de que jurou nunca desistir como Naruto. Então, quando voltou a si, procurou seus amigos ao seu lado, prontos para apoiá-lo como de costume. Ele então lhe diz que vê potencial nele e sabe que, se ele lutar ao lado deles e fortalecer seus laços, será capaz de ficar muito mais forte. Na manhã seguinte, eles chegam à vice-capital e notam que ela está sob ataque do Exército Negro. A cidade está sendo invadida por soldados das trevas, e os guardas reais estão fazendo o possível para contê-los. Yuri e seu grupo se juntam à luta e também começam a matar monstros. Yuri se encontra com o comandante dos guardas e eles trocam relatórios sobre a situação. O comandante diz que a muralha externa já foi destruída, enquanto Iludra, a maga, está defendendo a muralha oeste perto dos bairros pobres. Yuri diz que eles lidarão com os inimigos aqui e os deixa voltar para apoiar a maga. Juliana usa um feitiço de aumento de mana e fortalece seus cavaleiros enquanto Aran luta em seu estilo solo. Durante a luta, ele rouba um pouco de mana de Burkhardt novamente, e isso o deixa realmente furioso. Eles entram em uma discussão e ele diz que vai lidar com ele depois da batalha e volta para sua equipe. Por outro lado, Yuri usa um ataque combinado de sincronia de mana com Caim e Mishida, e eles surpreendem Eren ao derrubar todos os inimigos na área com seu ataque. Aran pede a Yuri para treiná-lo e ensiná-lo a usar esse ataque, e Yuri lhe diz que isso exige que ele tenha um forte laço com seus parceiros. Burkhardt intervém e diz que Aran não entenderá porque ele é apenas um macaco ladrão de mana que só luta por si mesmo. Aran fica furioso e foge dizendo que ficará mais forte à sua própria maneira.
Nesse momento, o líder do exército inimigo entra na cidade e se revela ser um cavaleiro das trevas. A névoa negra ao redor deles começa a engrossar e isso também reduz todos os seus níveis de mana. Os monstros avançam e ferem Yuri e começam a sobrecarregar os outros também. Um deles consegue lançar um poderoso feitiço de ataque contra Juliana, mas Burkhart salta e absorve o golpe por ela, ficando gravemente ferido. Os inimigos decidem acabar com ele, mas nesse momento Aram salta e começa a matar vários deles usando suas rápidas habilidades de combate. Depois disso, ele começa a reunir sua mana e a compartilha com Juliana e seus cavaleiros, incluindo Burkhart. Graças a isso, eles conseguem usar seu ataque combinado de sincronia de mana e derrotar todos os inimigos na área. Aram diz que decidiu ficar por um tempo, afinal, porque queria ver mais de seus ataques combinados e também queria fazer Burkhart engolir suas próprias palavras. Assim que a batalha termina, Yuri reúne todos ao seu redor e diz que já perdeu para o Rei Negro uma vez, e quando isso aconteceu, o Rei Negro lhe disse que destruiria este mundo inteiro. Ele então diz que quer que haja esperança enquanto ele viver, e por isso, vai criar um esquadrão de supressão do Rei Negro e lutar contra ele mais uma vez. Juliana diz que um esquadrão não será suficiente e que, portanto, eles deveriam reunir forças de todo o mundo novamente, e todos concordam em ajudá-lo e ficam felizes por ele finalmente ter voltado ao seu eu motivado de sempre. Juliana olha para Burkhart e diz que agora eles estão quites, que ele devolveu sua mana, então ela deveria elogiá-lo também, mas ele apenas se sente ressentido e se desculpa. Mas então ele cai no chão e revela uma ferida feia em seu estômago. Na manhã seguinte, eles curam seus ferimentos e Juliana lhe diz que quer que ele se junte à equipe de Yuri, pois ela pensa que ele será muito útil para eles. Ele insiste em ficar ao lado dela, mas ela diz que irá para a capital e se reagrupará com suas forças, e quer que ele ajude Yuri em seu lugar. Além disso, ela também vê potencial em Eren, então ela quer que ele o treine e o ajude a ficar mais forte o máximo que puder com sua experiência. Ele aceita a ordem dela, mas sente como se tivesse sido abandonado e começa a sentir-se triste internamente. Nesse momento, a sublíder da aliança da guilda, Celine, entra e pede a Juliana para ir com ela encontrar seu líder, Gilbert. Enquanto isso, Yuri e Fona caminham ao lado de Gilbert e discutem o estado da guilda. Yuri lhe fala sobre seu desejo de formar um esquadrão de supressão do Rei Negro e diz que, embora tenha perdido uma vez, ele ainda pensa que há esperança, enquanto olha para Aram praticando seus movimentos. Eles então vão ao seu escritório e ele diz que primeiro irão ver os três sábios para obter quaisquer pistas sobre onde Pirka poderia estar. Gilbert diz que os ajudará o máximo que puder, e nesse momento Celine também chega com Juliana. Gilbert entrega a ela e a Yuri novos itens de comunicação mágica de longa distância e diz que a guilda os ajudará o máximo que puder quando chegar a hora. Por outro lado, Aram fica com fome de todo o seu treinamento, e sendo o pobre coitado que é, começa a andar pela cidade e pensa em roubar comida novamente. Mas então ele se lembra que agora é amigo de Yuri, e como ele depositou sua fé nele, então ele decide não fazê-lo e apenas continua andando. Nesse momento ele ouve uma garota gritando e corre em direção ao mercado principal, onde vê um homem ameaçando uma garota com sua faca. Aram salta e afasta a faca da mão dele, protegendo a garota. Depois disso, ele desvia dos ataques do homem com seus movimentos impressionantes e pega emprestado uma espada curta da barraca do negociante de armas ao lado. Ele então revida e facilmente captura o sujeito malvado e deixa os guardas da cidade levá-lo embora. Nesse momento, o negociante de armas o chama e diz que ele é realmente impressionante. Ele se apresenta como Dust, da Guilda dos Mercadores, e revela que fornece armas ao exército voluntário. Ele então lhe diz que tem um bom olho para escolher espadas, pois aquela é a melhor em seu estoque, e explica que um renomado ferreiro e chefe dos Sprites da Terra, Balder, a forjou. Ele então diz que o viu se juntar a Yuri em sua missão para formar o exército de supressão do Rei Negro, e diz que ele pode ter a espada como um presente por seu alistamento. Ele então lhe diz para dar um nome a ela também, porque todas as boas espadas merecem um, e diz que cabe a ele decidir se ela se tornará famosa ou esquecida, então ele deve trabalhar muito duro. Aram agradece muito e então volta para o campo de treinamento para continuar sua prática. Enquanto isso, Gilbert passa um tempo com Yuri e revela que seu próprio enegrecimento cresceu bastante. Ele diz que às vezes sonha em lutar ao lado do exército do Rei Negro, e Yuri diz que não permitirá que isso aconteça. Enquanto isso, Burkhart passa pelo campo de treinamento e vê Aram praticando seus golpes. Ele pensa em suas ordens e lhe diz para relaxar, pois seus músculos estão muito tensos. Ele então olha para a espada dele e pergunta o que havia com aquilo. Aram diz que se chama Irameki Maru, que significa lampejo de inspiração. Burkhart pergunta onde seu pobre coitado conseguiu aquilo e Aram diz que alguém lhe deu. Burkhart agarra seu braço e diz que ninguém simplesmente daria uma espada tão boa a ele e o acusa de roubá-la. Nesse momento, Juliana passa ao lado de Yuri e Wayne e pergunta o que estava acontecendo. Quando Burkhart diz que Aram deve ter roubado a espada, Dust entra e diz que ele é o mercador que lhe deu a espada. Burkhart se sente envergonhado e pede desculpas por seu erro, e se afasta dali como o perdedor ressentido que é. Mais tarde naquela noite, Yuri luta contra seu crescente enegrecimento, que começa a lhe mostrar ilusões de seu eu sombrio e corrompido que fala besteiras para ele, assim como aquela voz deprimente nas cabeças de vocês na seção de comentários.
Enquanto ele discute com a voz em sua cabeça, Aram bate na porta e entra para falar com ele. Ele o agradece por acreditar nele e diz que costumava roubar antes, mas desistiu disso depois de se juntar ao seu exército. Yuri lhe pergunta o que ele fará depois de ficar mais forte, e Aram diz que derrubará aqueles monstros estúpidos do Exército Negro. Ele então revela que sua aldeia foi atacada e ele foi o único sobrevivente. Eles tiraram tudo dele, e por isso ele quer vingar seus amigos e família, e é por isso que ele quer ficar mais forte. No dia seguinte, todos se preparam para partir. Eles se encontram com o comandante, e Juliana diz que irá para a capital sagrada e pedirá a seus camaradas que retornam para se juntarem ao exército de supressão do Rei Negro. O comandante diz que também intercederá junto à guilda, mas não pode garantir quantos, se é que algum, estariam dispostos a se juntar ao exército. Ele então se vira para Yuri e lhe diz que a líder da guilda de magia, a Ludra, disse que também se juntaria a eles. Nesse momento, eles veem a Ludra entrar ao lado do lendário matador de dragões, Guts, quero dizer, Vorg. Eren fica fascinado pela espada de Vorg, Dragon Killer, e ambos fazem uma apresentação também. Enquanto isso, Juliana diz a Burkhardt para cumprir bem seu dever e que ela tem certeza de que ele entenderia se passasse mais tempo viajando com o grupo de Yuri. Depois disso, eles se despedem, e o grupo de Juliana se separa de Yuri e seus amigos. O grupo de Yuri também parte para encontrar os 3 grandes sábios e avança até o anoitecer. Enquanto montam seu acampamento para a noite, Yuri se aproxima de Burkhardt e lhe pede para treinar Aram durante a jornada, mas ele se desculpa e se afasta para a floresta para uma caminhada. Parece que Irena está de olho nele, e sua ferida começa a sangrar elementos sombrios. Seus pensamentos e emoções negativas tomam conta enquanto ele se sente cada vez mais rejeitado, e é então que Irena se aproxima dele e o esfaqueia com mais do elemento sombrio, e lhe diz que ele foi abandonado e, portanto, deveria se juntar ao lado deles, que o aceitará de braços abertos. Nesse exato momento, as crônicas da corrente começam a enlouquecer novamente e eles veem uma névoa escura vindo da floresta. Yuri pensa no Cavaleiro Salgado e corre para a floresta, enquanto os outros o seguem de perto. Logo avistam Irina parada na frente de Burkhardt e a atacam com flechas e feitiços mágicos. Ela bloqueia os ataques deles e então invoca soldados das trevas para combatê-los. Vorg e Eren os fatiam com facilidade, e Burkhardt também se levanta. Yuri vê isso e decide usar um ataque combinado de sincronia de mana com ele e sua equipe, dizendo a Caim e Mashita para se prepararem. Todos sincronizam seus ataques e os lançam contra os inimigos, mas então Burkhardt abandona seu orgulho e se deixa consumir pela escuridão. A magia do Rei Negro flui através dele, e ele também se transforma em um demônio, emergindo das explosões de energia negra como um cavaleiro das trevas demonizado. Ele avança para atacar Eren, mas Yuri salta e tenta aparar seus golpes. Eles duelam por um breve momento antes que todos os outros entrem para dar suporte, mas Burkhardt usa seu novo poder para contra-atacá-los com um golpe de cristalização sombria e decide entrar em modo Berserk total. Mas então, Erenas intervém e lhe diz que já é o suficiente por hoje, e que ela veio para levá-lo para casa, e então os teletransporta de volta ao castelo do Rei Negro. Assim que as coisas se acalmam, Yuri contata Juliana e a informa sobre a deserção de Burkhardt e sua adesão ao exército do Rei Negro como um demônio. Ao ouvir isso, Juliana fica muito triste e questiona sua decisão de enviá-lo com Yuri. Nesse instante, Ares cavalga em direção a eles e diz que a capital sagrada está em chamas. Eles correm imediatamente para a cidade e descobrem que uma revolução está eclodindo, com algumas pessoas se agrupando, destruindo e incendiando coisas em nome do Rei Negro. Eles pensam que se fizerem tudo isso, conseguirão se transformar em demônios e serão aceitos no exército do Rei Negro. Com o Rei Sagrado derrotado e o exército voluntário também perdendo a batalha, não resta mais esperança para eles, a menos que se juntem ao Rei Negro, e é com isso que a capital está lidando. O comandante do exército da capital sagrada, Ainslot, lidera seus homens contra os civis tolos e consegue controlar a situação, capturando-os a todos. Assim que as coisas se acalmam um pouco, ele discute a situação com seus oficiais, mas nesse exato momento eles veem um garoto tentando jogar uma bomba em um prédio oficial. Parece que eles não vão conseguir, mas então Ares chega ao local e domina o garoto, forçando-o à submissão. Juliana e Wayne logo o seguem e se encontram com Ainslot, pedindo-lhe um relatório. Juliana diz a Ares para soltar o garoto e pede que ele diga o que deseja. O garoto diz que quer se tornar um demônio e se juntar ao exército do Rei Negro, pois é a única maneira de sobreviverem, mas Juliana fica furiosa e lhe faz um longo discurso sobre por que isso é ruim. Após usar o toque no jutsu e derramar algumas lágrimas pela transformação de Burkhardt em demônio, ela cavalga e entra no Palácio Real. Lá, ela se encontra com sua amiga, Louise, a quem deixou em seu lugar para atuar como rainha interina. Elas se reúnem com Ainslot e discutem seu plano para o futuro. Wayne chega com um relatório de que as forças dos 9 territórios estão estacionadas fora da capital sagrada, lideradas por Shuza. O exército deles ainda está se recuperando da batalha contra o Rei Negro, e levará um tempo até que retornem aos seus territórios. Wayne sugere que eles os procurem e peçam para se juntarem ao exército de supressão do Rei Negro, e Juliana concorda. Ela dá a ordem para enviar um mensageiro a Shuza e aguarda a resposta deles. Por outro lado, o grupo de Yuri também se sente desanimado por perder um cavaleiro forte para as forças inimigas, mas decide seguir em frente independentemente disso.
No caminho, Yuri para limpar seu braço, que está escurecendo, e Funa percebe o quão ruim ele se tornou. Ela o puxa para baixo e o força a deixá-la ajudar a deter a doença. Ela pega as crônicas de Chang e as usa para reduzir o escurecimento, mas infelizmente desta vez não funciona. Ela se sente muito triste por estar impotente nessa situação e começa a chorar por isso. Depois disso, eles continuam sua jornada em direção à Torre do Sábio, e Aran fica muito animado para vê-la. Yuri explica que estão ali para encontrar o Sábio do Destino, que talvez tenha uma pista sobre o paradeiro de Pirika. Eles continuam avançando em direção à torre, mas de repente são atacados por um feitiço de fogo. O lugar salta e o bloqueia, revelando que estão sob ataque do exército do Sábio, liderado por seus principais discípulos, Velinar, Yuni e Kadja. De repente, eles ouvem a voz de um dos sábios, Melchior, e Yuri grita que está ali para buscar ajuda dos sábios para lutar contra o Rei Negro mais uma vez. Melchior diz que se quiserem a ajuda deles, devem provar sua força e ordenar a Velnir que continue atacando. Iluvri, Vor, Mishida, Caim e Yuri se defendem dos ataques que chovem sobre eles, enquanto Eren avança rapidamente e consegue diminuir a distância entre ele e o Conjurador. Ele tenta atacar Velnir, mas Yuni o bloqueia com sua espada. Yuri logo o segue para ajudá-lo e eles começam a empurrá-los para trás, mas então Velnir intensifica seus feitiços ofensivos e decide acabar com eles, já que a mana de Aludra começa a diminuir. Ele lança um forte feitiço de fogo, mas Eren percebe a tempo e compartilha sua mana com Aludra, deixando-a defender a equipe. Depois disso, ela entrou em modo Madara total e invoca uma chuva de meteoritos do céu. À distância, Malkir parece estar apreciando o espetáculo, mas o colega sábio, Doma, se aproxima e lhe diz para parar de jogar seus jogos infantis. De volta ao campo de batalha, Aran persegue Yuni e tenta revidar, mas a terceira sábia, Fátima, intervém e impede que a batalha continue. Depois disso, todos se aproximam, e Funa apresenta os sábios a Aran. Os sábios levam a conversa ao tópico de derrotar o Rei Negro, e Melchior explica que desde a derrota deles, o castelo do rei tem emitido elementos sombrios de alta densidade sem parar. Isso formou uma barreira ao redor do edifício e será muito difícil superá-la. Além disso, também aumentou o escurecimento das regiões circundantes. Dilma pergunta se eles acreditam que as pessoas o seguiriam depois de saber disso, e Yuri diz que lutará contra o Rei Negro, independentemente de ter seguidores ou não. Fátima diz que eles devem seguir o caminho em que acreditam, e então Yuri a questiona sobre o paradeiro de Pirika. Sendo a sábia do destino, Fátima lhe diz que Pirika está viva, mas está em algum lugar de onde não pode sair sozinha. Embora ela não possa dizer onde é exatamente esse lugar, ainda há esperança. Além disso, eles devem ir para o Passo de Mei, e esse é decidido como seu próximo destino. Depois disso, todos se sentam e descansam um pouco, e Aran encontra Velnir, e ele lhe pergunta para que serviam aquelas tatuagens com aparência emo em seu corpo. Parece que os dois podem acabar brigando, mas nesse momento o quarto discípulo, Klaus, passa e lhes diz para se acalmarem. Ele também explica que aquelas tatuagens eram na verdade runas chamadas a marca de seu selador, e elas o tornavam realmente forte. Aran fica animado e pergunta se é por isso que ele pode usar toda aquela magia legal, e Velnir pergunta se ele quer ver mais. Depois disso, ele o elogia por seu senso de batalha e trabalho em equipe, e também se pergunta sobre sua habilidade única de compartilhar mana. Aran pergunta por que eles não os ajudam a lutar contra o exército do Rei Negro, e ele diz que estão lutando contra eles, mas apenas quando atacam a Torre do Sábio, e todos estão ligados às ordens do Sábio. Por outro lado, Aludra e Vorg revelam que ficarão na torre para procurar maneiras de derrotar o Rei Negro e superar a forte barreira ao redor do castelo. Ela também parece ter algum tipo de história com Melchiora, pois estão sempre zangados e provocando um ao outro. Uma vez que tudo isso está resolvido, Yuri e seu grupo se preparam para partir para o Passo de Mei, e decidem ir para a Ilha dos Sprites depois disso para perguntar a Hydra sobre o paradeiro de Pirika. Quando estão prestes a partir, os 4 discípulos se aproximam e revelam que irão com eles, conforme as ordens de Melchior. Eles dizem que ele está interessado em um artefato antigo que foi recentemente descoberto no Passo de Mei, então eles estão indo para lá para investigá-lo. Alguns dias depois, enquanto atravessam o Passo de Mei, eles percebem que todo o lugar está coberto por uma nevasca negra. É uma tempestade de neve misturada com elementos sombrios e está continuamente gerando e revivendo soldados das trevas mortos-vivos. O grupo de Yuri os combate durante todo o caminho, mas Marina se mostra a mais útil nesta jornada, pois sua magia de cura pode purificar e apagar monstros mortos-vivos. Aran a chama e diz o quão útil ela pode ser durante as lutas, e isso a deixa furiosa com ele. Nesse momento, eles notam uma pequena bola de pelos guinchando correndo em direção a eles, sendo perseguida até a morte por um exército de soldados negros mortos-vivos. O pequeno monstro salta e se esconde atrás de Eren, enquanto Velnir queima os monstros mortos-vivos com seu poderoso feitiço de fogo. O ataque acaba sendo muito forte e também quebra a neve sob seus pés, e Aran acaba caindo do penhasco. Yuri tenta ajudá-lo, mas ele também cai, e Velnir olha para todos e diz: "Ops". Com todos eles caídos, Kaguya pergunta o que devem fazer agora, e Ken sugere que se encontrem com os sprites da Terra locais, conforme planejado, e então peçam ajuda para resgatar Yuri e Aran. Enquanto isso, Yuri e Aran começam a caminhar penhasco abaixo com o pequeno monstro de pelos.
Aran decide adotá-lo e o nomeia Furball. Depois de caminhar um pouco, Yuri sugere que parem ali e cavem uma caverna na neve para acampar. Logo a noite cai e Aran tenta usar o item de comunicação mágica, mas não funciona. Yuri diz que deve ser devido à nevasca negra, e que eles esperarão ali, pois ele tem certeza de que seus amigos virão resgatá-los junto com os sprites da Terra. Eren pergunta por que ele tem tanta certeza de que virão resgatá-lo, e ele diz que é porque viajou muito com eles e confia plenamente neles. Então, ele lhe dá um discurso motivacional sobre a importância de formar laços e ter as vírgulas. Aran diz que realmente não entende isso porque sempre esteve sozinho, mas sente inveja dele. Depois disso, eles esperam por um bom tempo e Aran começa a adormecer. Yuri o acorda e lhe diz para ficar acordado, pois pode ser perigoso adormecer nessa situação. Ele então sugere jogar alguns minijogos verbais e Eren começa a rir dele. Ele então diz que vai fazer um xixi e depois eles podem jogar e sair. Enquanto está lá fora, ele percebe que Furball sumiu e começa a procurar ao redor, sendo cercado por uma densa névoa negra. Por outro lado, quando Aran não retorna logo, Yuri sai para procurá-lo. Ele chama seu nome e continua a buscá-lo na forte nevasca, e seus pensamentos negativos começam a tomar forma nesta nevasca negra. Ele lhe diz para deixar Eren para trás e que foi culpa dele ter se perdido, mesmo que o tenha avisado. Ele usa um Anti-Nokama Talk no jutsu nele e começa a lutar fisicamente também, manifestando-se como um soldado das trevas. O dano emocional começa a se acumular e Yuri começa a perder o controle, mas então Erun intervém e derrota o soldado das trevas por ele. Ele então lhe diz que ainda não entende toda essa conversa sobre laços e amizade, mas acha que isso significa que ele pode ajudá-lo quando está fraco e precisa confiar em seus amigos. Isso traz Yuri de volta aos seus sentidos, e ele prepara um ataque combinado de sincronia de mana com Eren, e eles finalmente conseguem realizá-lo juntos, deixando Eren muito animado com isso. Depois de derrotar os monstros, ambos se reúnem e conversam, e Yuri de repente nota um velho saindo da nevasca. Yuri o reconhece como Baltazar e o apresenta a Aran como o professor da Sábia do Destino, Fátima. Baltazar usa sua magia e limpa o céu, livrando-se também da nevasca negra. Furball salta de trás do chapéu dele e se reúne com Aran também. O velho mago olha para Yuri e diz que ele parece estar afundando em depressão, assim como todos na seção de comentários, e lhe diz que seria fácil se ele cedesse e se tornasse emo. Mas Yuri diz que continuará sendo um fã de Naruto e que nunca desistirá, acredite. Ao ouvir isso, o Dumbledore do Wish.com começa a rir e lhe diz para ir ao oásis do deserto e derrotar o novo dragão de lá, e isso o ajudará em sua jornada. Depois disso, ele desaparece da cena como Houdini. Por outro lado, Fona e os outros se encontram com uma representante dos sprites da Terra, Olga, que está encarregada de extrair o artefato antigo recentemente descoberto. Ela diz aos espíritos do fogo, Rolo e Cake, para se juntarem a eles também, e concordam em se unir ao exército de supressão do Rei Negro, e envia uma equipe para resgatar Yuri e Aran. Enquanto isso, Fuyuna e Marina ficam para trás e inspecionam o artefato, e de repente, a Crônica da Corrente começa a brilhar e revela uma página da história do mundo, que explica que há uma espada no passo do labirinto que pode cortar toda a escuridão. A equipe de resgate finalmente encontra Yuri e Aran ao amanhecer e os trazem de volta ao acampamento, festejando o resto do dia em celebração à sua adesão ao exército de supressão do Rei Negro. Durante a festa, Aran também conhece o chefe dos Sprites da Terra, Balder, que forjou sua espada. Enquanto tudo isso acontece, o mensageiro de Juliana chega ao acampamento do exército de Shusa e lhe entrega a mensagem da princesa. Mas em vez de se juntar a eles, Shusa mata o mensageiro. No dia seguinte, Yuri e seu grupo partem em direção à ilha de Seul, atravessando o oceano, para encontrar mais informações sobre o paradeiro de Piraka. No caminho, eles encontram Shusa e seu exército e avançam alegremente para perguntar se ele vai se juntar ao exército de supressão do Rei Negro. Mas para seu horror, Shusa aponta sua espada para eles e diz a Funa para entregar a Crônica da Corrente, pois ele vai derrotar o Rei Negro sozinho e governar a Edra por si mesmo. Auren fica furioso com ele por agir como um vilão edgelord e pergunta quem ele era para agir assim. Nesse momento, o irmão mais novo de Shusa e segundo em comando, Yoshitsugu, se aproxima e diz que eles também receberam um convite para se juntar ao exército de supressão do Rei Negro, mas não se juntarão a eles. Em vez disso, eles o combaterão à sua própria maneira, e para isso precisam da Crônica da Corrente. Ele então apresenta Shusa como o primeiro senhor dos 9 territórios do fogo na Terra dos Ogros e a si mesmo, como o segundo senhor. Shusa então avança e se prepara para atacá-lo, mas Yuri salta e bloqueia sua espada com a própria. Ele lhe diz para parar de lutar e pergunta se não é possível para eles unirem forças e lutarem juntos mais uma vez. E ele diz que teve sua chance e a perdeu por causa de sua natureza branda. Ele o lembra de como lhe disse para usar todos os meios necessários para derrotar o Rei Negro, mesmo que isso significasse usar seus amigos como escudos de carne, o que Yuri obviamente não gostou. Ele diz que agora você tomará esse poder das trevas para si e conquistará o mundo inteiro como o verdadeiro Kanan Negro o empurra para o lado. Depois disso, ele se aproxima de Funa e Aram. Diz a ela para entregar o livro, mas ela responde que o livro escolhe seu próprio dono. Ele diz que sabe muito bem como levar os outros à submissão e tenta usar a força, mas Yuri salta de volta e começa a lutar contra ele.
o exército de Shusa também começa a marchar em direção ao grupo de Yuri, e isso se transforma em uma guerra total. Kain e Mishida sinalizam a Yuri sobre o uso de um ataque combinado de sincronia de mana e o iniciam disparando seus ataques. Mas Shusa, com um tapa, joga Yuri de volta à poeira, lembrando-o de quão inútil ele é como herói. Depois disso, ele salta em direção a Fumina e Aran, e os derruba também antes de arrancar o livro mágico deles e liberar o elemento sombrio contido nele. Vendo isso, Yuri fica furioso e começa a correr em sua direção com sua espada, mas de repente um monte de sabres de luz caem do céu, seguidos por um robô da coleção de projetos científicos falhos de Elon Musk. Nesse momento, Irenos e Burkhardt também surgem e explicam que se chama Ousada, e é um golem antigo destinado a trazer calamidade ao mundo. Ela então se vira para Shusa e o convida a se juntar ao lado deles, mas ele cospe na cara dela e diz para ela tentar em outro lugar. Com isso, o exército de Shusa começa a correr em direção aos dois demônios, mas Ousada os ataca primeiro e então enfrenta o próprio Vishusa. Por outro lado, Irena se aproxima de Yuri e começa a usar um toque no jutsu maligno nele para trazer à tona a escuridão dentro dele e também o lembra de seu crescente escurecimento. Enquanto tudo isso acontece de volta na capital sagrada, Juliana vai ao encontro dos clérigos sagrados e decide finalmente herdar seu papel como rainha do Império Sagrado e enfrenta seu povo neste momento de necessidade. Ela realiza uma cerimônia de coroação pública e usa a técnica de discurso político estilo Mass Talk no Jutsu para animar toda a multidão e mostrar-lhes um novo raio de esperança. Enquanto isso, Yuri quase cede ao seu lado maligno e se torna um cara emo, mas então ele se lembra das palavras brilhantes de seu personagem de anime favorito, Naruto, e atravessa todas as vozes deprimentes dentro de sua cabeça. Ele então luta contra Irena e lhe diz que resolveu derrotar o Rei Negro agora, e que não perderá para seus planos estúpidos. Arma e Fauna também veem isso e decidem ajudá-lo, mas Burkhardt intervém e os mantém ocupados com sua espada negra. A luta continua enquanto o campo de batalha começa a ser infestado por soldados das trevas e os amigos de Yuri começam a ser severamente superados em número. Mishida até fica sem flechas e a mana de Marina também começa a diminuir, enquanto Ken e o segundo senhor são cercados por dezenas de soldados das trevas. Vendo isso, Yuri também começa a entrar em pânico, e com a conversa negativa contínua, o dano emocional de Irinaels, sua mente também começa a ceder. Observando-o mergulhar na escuridão, Cain e Funa intervêm para protegê-lo, enquanto Yuri reúne sua coragem para despedaçar seu lado sombrio com sua espada. Ele pensa que é o verdadeiro herói por fazer isso, mas então ele abre os olhos e percebe que na realidade ele esfaqueou Ken, que saltou no último momento para proteger Fuuna de levar outro golpe. Ele olha para seu melhor amigo e cai no chão com a espada no peito e começa a chorar como um louco. A escuridão dentro dele explode e todos os pensamentos negativos jorram, e logo ele cede completamente à sua depressão e se transforma em um demônio. Depois de ver Yuri se voltar para o lado sombrio, Shusa ri dele e o chama de farsa. Ele então diz que é mais um motivo para derrubá-lo e dispara um golpe de energia contra ele, mas Ousada voa e o bloqueia com um golem da terra. Ela então invoca mais 2 golems para mantê-lo ocupado enquanto Burkhardt afasta Eren com seu ataque de corte da muralha da terra. Ari nos diz que terão bastante tempo para brincar com eles na próxima vez, mas por enquanto devem retornar ao Rei Negro para apresentar o mais novo recruta em seu exército. Com isso, ela abre um portal de teletransporte e todos entram nele e desaparecem. Depois que eles partem, Eren e os outros se reagrupam em uma ruína próxima e Marina faz o possível para manter Ken vivo usando sua magia de cura. Todos parecem cabisbaixos e deprimidos com Yuri se transformando em um demônio e se perguntam o que devem fazer em seguida. Nesse momento, Shusa passa com seu exército e lhes pergunta o que estão fazendo ali, já que seu capitão os traiu e desertou para o outro lado. Ele então oferece aos discípulos dos sábios que se juntem às suas forças se quiserem ter uma chance real de derrotar o Rei Negro, mas todos se recusam a aceitar seu convite e lhe dizem para tirar sua bunda emo dali. Ao ouvi-lo falar mal de Yuri, Bahram fica furioso e também se retira. Ele afirma que Yuri não traiu ninguém, está apenas confuso e aguarda que seus amigos venham resgatá-lo com toda a certeza. Ele então exige a devolução do livro, mas Shusa retruca que, se o desejam, terão de tomá-lo à força, e se pensam em salvar Yuri, é melhor se apressarem, ou ele o matará antes sem hesitação. Do outro lado do mapa, Yuri encontra o Kane Negro, agora como Cavaleiro Negro, e declara que outrora veio para salvar este mundo, mas agora ele verá se este mundo resistirá à sua escuridão. Se desmoronar, nunca valeu a pena ser protegido, afinal. De volta às ruínas, Eren e os demais finalmente encontram esperança e se reerguem. Mishida e Marina decidem retornar à vice-capital com Cain para que ele seja curado o mais rápido possível. Os discípulos do sábio, por sua vez, resolvem voltar à torre para relatar-lhes a situação atual. Por outro lado, Eren e Fona decidem prosseguir sua jornada conforme planejado rumo à ilha de Seul, buscando mais informações sobre o paradeiro de Piraka. Assim, eles continuam sua viagem por alguns dias. E no caminho, Eren percebe o quão Funa se sente extremamente abatida e triste com o coração pesado.
Certa noite ele se senta com ela ao redor da fogueira e pede que lhe conte sobre Yuri. Ele menciona ter encontrado um velho mago, um cosplayer, durante a Nevasca Negra, que comentou que Yuri uma vez abateu um dragão, e ele pergunta como tudo aquilo realmente aconteceu. Fona fica bastante triste e diz que não foi uma aventura legal, revelando que o dragão era o guardião do oásis, mas fora infectado pela escuridão. Por causa disso, ele enlouqueceu e destruiu o oásis que jurara proteger, e foi por essa razão que tiveram de combatê-lo sem escolha. Após enfraquecê-lo, ele recuperou a consciência e pediu que o eliminassem enquanto ainda estava são. Sem outra opção, Yuri teve de fazer o trabalho sujo. Ela então começa a chorar, dizendo que deveria tê-lo impedido e que talvez ele tenha se tornado um demônio porque colocaram toda a pressão sobre ele, forçando-o a lutar contra sua vontade. Aran a escuta e então usa o toque no jutsu, dizendo-lhe que, antes de conhecê-lo, ele pensava que Yuri era um sujeito todo poderoso, sem apoio ou respaldo, que ascendeu a capitão do exército voluntário completamente sozinho, por seus próprios méritos. Mas ao conhecê-lo pessoalmente, ele descobriu que Yuri não era nada disso. Na verdade, ele era bastante fraco e humano, e Aran percebeu que ninguém é todo poderoso e sem fraquezas, e é exatamente por isso que fazemos amigos, para nos apoiar. Ele então reitera suas palavras, dizendo que, como amigos, é a vez deles irem salvar Yuri, e isso também dá a Funa alguma esperança. Com isso, eles prosseguem sua jornada e, por fim, chegam à costa oposta à ilha de Seul, prontos para o que vier. Enquanto isso, o Cavaleiro Negro Yuri também se teletransporta para a ilha, e a situação começa a ficar tensa. Por outro lado, Marina e Mashita chegam à vice-capital, salvam a vida de Ken e relatam a Juliana sobre a situação atual, incluindo a transformação de Yuri em um demônio, o que é alarmante. Juliana decide salvar este mundo como a rainha do Império Sagrado, e afirma que derrubará todos os seus inimigos, seja Shusa ou um Yuri maligno, se for necessário. Ela então envia seu comandante para organizar uma reunião de emergência com Shusa, sem demora. De volta à Torre do Sábio, os 4 discípulos entram e relatam tudo isso também. Malkier estuda o artefato antigo e pensa em criar algo a partir dele, enquanto Fátima diz que há uma pequena chance de a deserção de Yuri para o outro lado ter sido necessária para ele encontrar uma nova luz, e faz um pedido para que isso se concretize. Enquanto isso, Shusa reúne mais de 5.000 de seus homens e convoca ainda mais reforços de seus territórios para formar um exército capaz de derrotar o Rei Negro. Por outro lado, Eren e Fuina remam um barco em direção à Ilha Sol, e Eren relembra sua conversa com Yuri, com certa nostalgia. Ele se lembra de Yuri lhe contando sobre uma fada especial que vive na biblioteca da Árvore do Mundo na Ilha Sol, chamada Hydra. Ela compartilha o mesmo nome deste continente e é especial até mesmo entre as fadas, pois possui uma crônica, um registro de grande importância. Depois disso, eles desembarcam e são imediatamente atacados por soldados mortos-vivos do Exército Negro. Aran avança para combatê-los, mas uma fada amigável, Vienta, os derruba a todos com sua magia e diz a ambos para segui-la até a biblioteca sem hesitar. Ela os leva pela floresta em direção à Árvore do Mundo, e eles saem para ver a visão horrível de soldados do Exército Negro atacando todo o lugar e causando uma grande confusão. O pai de Biena, Rifalgar, os repele e diz para entrarem antes que seja tarde demais, para sua própria segurança. Nesse instante, Fubal grita, olhando para a direita, e Eren percebe Yuri surgindo usando magia negra. Ele os ataca imediatamente e Aran começa a revidar, perguntando por que ele está fazendo tudo aquilo. Ele tenta usar o toque no jutsu nele, mas Yuri manda-o calar a boca e o empurra para o lado, com força. Depois disso, ele continua com ataques de corte aéreo infundidos de escuridão e diz que o Rei Negro não pode ser derrotado, e que eles logo entenderão isso também. Nesse momento, Rafalgar e Vienta intervêm e começam a lutar contra ele, dizendo a Eren e Fona para irem falar com Eidra sobre o motivo de sua vinda, sem perder tempo. Ambos correm em direção à biblioteca e encontram Eidra, que os espera na entrada. Eles continuam correndo e, por fim, chegam ao centro onde Yggdrasil tem sua crônica montada. Ela ativa o livro usando sua magia e os puxa a todos para dentro de seus registros, de forma surpreendente. Após serem sugados para o mundo dentro do livro, Aran percebe que estão na vice-capital. De repente, a paisagem muda, e eles também trocam de lugar. Tonan explica que esta é a crônica de Lidra e que ela contém o registro mais detalhado do continente e de toda a sua história, com precisão. Aran pergunta como ela difere de sua crônica da corrente, e ela responde que está em uma categoria própria, pois a crônica King mantém registro de todo o mundo, incluindo este continente e tudo o que está fora dele, em sua vasta extensão. Com isso, eles se movem para encontrar a resposta à sua pergunta sobre Pirika. Para iniciar a busca, começam do momento em que Yuri perdeu para o Rei Negro e Pirika desapareceu de sua mão. Depois, avançam para o tempo em que Yuri se recuperava de sua derrota, e a escuridão começava a se instalar de forma insidiosa. Mas então, o mundo inteiro começa a girar ao redor deles, como se alguém os tivesse jogado num processador de alimentos. Acontece que Yuri conseguiu entrar na biblioteca do lado de fora, e Vienta agarra a crônica e foge com ela. E é por isso que está uma bagunça lá dentro, uma confusão total. Rafalgar tenta detê-lo, mas sua escuridão começa a corromper o livro também. E lá dentro, Aran se separa de Funa e Nidra. Ele acaba em um período em que Yuri ainda era um garoto jovem, da sua idade, e era apenas um aldeão fraco, sem grandes habilidades. Um dia, ele é atacado por uma horda de soldados mortos-vivos e decide combatê-los apesar de sua fraqueza. Nesse instante, um cavaleiro de cabelos loiros chega à cena e atravessa todos os monstros com seu ataque especial, que parece ter uma semelhança terrível com o movimento característico de Yuri, de fato.
Depois disso, Yuri se senta com o cavaleiro e pergunta como ficar mais forte, dizendo que quer ser poderoso, para proteger sua aldeia sempre que os monstros os atacarem. O mago lhe diz que isso pode exigir que ele treine por dias, meses e anos, e talvez ele ainda não aprenda a habilidade, mesmo com todo o esforço. Mas se ele persistir, como uma criança chata que quer aquele brinquedo no shopping, um dia ele se tornará forte o suficiente para usar essa habilidade. Depois disso, Yuri decidiu treinar dia após dia, cortando uma árvore com sua espada cega com grande determinação. Yao esperava que alguém lhe tivesse falado sobre a existência de machados e serras, mas às vezes é preciso ser um pouco teimoso para se tornar um herói. Um dia, sua aldeia é atacada por monstros mortos-vivos mais uma vez, e ele corre para protegê-la com toda a sua coragem. Ele consegue derrotar os monstros usando a habilidade especial que aprendeu praticando todos esses anos, mas prova ser um pouco tarde demais para salvar a aldeia recém-arruinada. Apesar disso, ele continuou avançando, mas após sua derrota contra o Rei Negro, ele ficou deprimido, e a escuridão começou a dominá-lo de forma avassaladora. Mesmo assim, ele fez o seu melhor para lutar contra seus pensamentos depressivos e depositou toda a sua esperança em Eren e disse a Ken para ajudá-lo se algo lhe acontecesse. Bem, todos sabemos como isso se encaixou perfeitamente nesse plano, mas é a intenção que realmente conta no final das contas. Nesse instante, o vídeo para de tocar e Eren se pergunta se a assinatura da Netflix de Agra expirou, mas então a velha cópia de Gandalf, Baltazeri, aparece à sua frente e lhe diz que eles se encontram mais uma vez para sua surpresa. Aram pergunta como ele consegue falar com ele dentro do livro e ele responde que não há nada que ele não possa fazer. Aram diz que, se for esse o caso, então ele quer que o torne mais forte para que possa derrotar Yuri e trazê-lo de volta à razão, fazendo com que todos na seção de comentários batam a testa na parede, pois ele poderia ter simplesmente pedido ao velho para ir e matar o estúpido mago negro de uma vez por todas. Balazar percebe o quão estúpido ele é e decide pegar leve com ele, usando sua magia para teletransportá-lo para um penhasco, onde ele cai ao lado de Yuri de antes de se tornar um demônio. Eren se agarra ao penhasco e segura Yuri com a outra mão, enquanto o Yuri demônio fica acima deles, com sua lâmina apontada para suas mãos em uma cena tensa. Ele lhe diz para desistir, que ele é um perdedor patético e fedorento, enquanto o outro Yuri, por sua vez, também fala algumas bobagens emodeprimentes e tenta se soltar. Mas Eren já está farto de ouvir essas coisas, então ele usa o toque no jutsu e o joga para cima, em direção ao Yuri demônio, dizendo-lhe para lutar para sair dessa situação. Ele então se levanta também e prepara seu ataque. Desta vez, ele tenta copiar o movimento característico de Yuri que viu em seu flashback e avança com um golpe perfurante, cheio de luz, e destrói o Yuri demônio de uma vez por todas. Nesse instante, uma luz brilhante começa a preencher o mundo, e todos ouvem a voz de Perica dizendo que ela retornará quando todos encontrarem a luz da esperança novamente. Com isso, todos saem do livro e aparecem na biblioteca sãos e salvos. Yuri e o Exército Negro já se foram, e Trafalgar parece estar em mau estado. Wanda sai com as crônicas de Eidra e mostra que elas também foram enegrecidas. Após obterem sua resposta, Fona e Aram voltam ao barco e remam de volta ao continente para continuar sua jornada, com um novo propósito. Por outro lado, Juliana está se preparando para encontrar Shusa e seu exército, mas em seu caminho. Ela é confrontada por dois membros dos 9 Territórios do Fogo, Haruaki e Tuka, e eles pedem sua ajuda para derrotar Shusa, que se tornou uma ameaça. Eles dizem que se ele decidir se juntar ao Rei Negro, não permitirão que ele continue a governá-los e pedem para formar uma aliança com ela, como a Rainha Sagrada. Após ouvir a voz de Perica, Eren e Funa viajam para o oásis do deserto chamado Lago de Areia, em busca de respostas. Lá, eles conversam com a rainha do oásis, a Shrina, e lhe contam sobre Baltazar e seu conselho a Yuri sobre visitar o oásis, pois um novo dragão guardião logo aparecerá ali. Ao ouvir isso, a rainha diz à sua assistente, Feire, para trazer uma tábua secreta que encontraram no santuário após derrotarem o último dragão guardião, um artefato misterioso. Parece ser algum tipo de música, e a Shrina diz que sempre quis que a lendária fada da floresta e cantora, Música, a cantasse. Ela então ordena a Feire que vá procurar a fada e a traga para cá, e Funa pede para acompanhá-la também, com grande interesse. Nesse instante, um de seus homens entra e relata que um exército massivo de 10.000 tropas, ostentando o estandarte dos 9 territórios, está se aproximando deles. Aram diz que deve ser aquele ogro estúpido, Shusa, e afirma que também se juntará à luta. Mas então o homem diz que outro exército do mesmo tamanho já está em campo, liderado pela Rainha Sagrada, Juliana, o que é uma surpresa. A China envia seu conselheiro, o Califa, ao campo de batalha como um mensageiro neutro do deserto, e ele lhes diz que se lutarem ali agora, ambas as partes sofrerão graves consequências. E no momento em que o Rei Negro tenta dominar o mundo, ele tem certeza de que a Rainha Sagrada, ou qualquer um dos líderes dos 9 territórios, não será tolo o suficiente para prosseguir com isso, de forma alguma. Ele então se oferece para sediar negociações entre as duas forças e pede que tragam 100 homens cada e os deixem de volta à nação. Lá, ele se encontra com Juliana e a parabeniza por sua coroação. E nesse instante, Eren também sai e a cumprimenta com um sorriso. Ela pergunta o que ele estava fazendo ali, e ele explica que está lá para salvar Yuri e trazê-lo de volta para o lado deles, e então se vira para encarar Shusa com um olhar severo. Depois disso, eles entram para conversar, e Shusa inicia as negociações exigindo que Juliana abandone o comando do Exército Sagrado, pois ela não é apta para ser a governante deles em sua opinião.
Ele então começa a esfregar na cara dela, dizendo como seu líder anterior, Yuri, desertou para o outro lado e ele ouviu que um de seus guardas pessoais também se transformou em um demônio. As coisas começam a ficar ruins para ela, mas então uma das tropas entra e diz que estão sob ataque do Exército Negro, o que é uma reviravolta. Desta vez, são apenas Irenaels, Burkhardt e Ousada, com um exército de vários milhares de soldados mortos-vivos. Shusa fica animado e salta direto para a batalha com sua espada longa. Para detê-lo, Ousada voa e se parte em muitos pedaços voadores, como se tivesse se inspirado em Bug, o palhaço, de forma impressionante. Ela invoca seus golems de terra e ataca Shusa com seus zíperes de luz também. Por outro lado, Juliana confronta Burkhardt e ele começa a atacá-la com danos emocionais. Ele lhe diz o quão patética ela parece lutando contra Shusa como uma fraca e então choca sua espada com a dela várias vezes antes de chutá-la com força e jogá-la de volta ao chão, sem piedade. Ele então a faz questionar suas decisões ainda mais, dizendo-lhe para ver o resultado de suas ordens e vai para o golpe final, mas Ainslot salta e bloqueia seu ataque. Ele diz a Juliana para deixá-lo com ele, e a deixa ir lutar contra Shusa, com toda a sua fúria. Enquanto isso, Aram fica de costas para Khalifa, e este lhe diz para ficar de olho em Shusa e Juliana, pois eles são como óleo e água, e podem tentar arrancar a cabeça um do outro durante o caos desta guerra a qualquer momento. Do outro lado, Shusa está ocupado lutando contra a boneca palhaço voadora, e seu irmão salta e arrebata seu oponente dele. Nesse instante, Juliana tenta atacá-lo sorrateiramente, mas Shusa bloqueia no último momento e a repele com grande agilidade. Ela salta de volta e choca sua espada com a dele, dizendo-lhe para sumir, pois ele é o único em seu caminho. Ele lhe diz a mesma coisa e ambos começam a lutar seriamente, fortalecendo-se com mana. Eventualmente, Juliana consegue mandá-lo voando para trás com um golpe forte, mas Shusa emerge disso liberando uma onda massiva de energia escura, de forma impressionante. Shusa bloqueia com uma onda de energia própria e eles se prendem em um choque de espadas mais uma vez. Enquanto a batalha continua, as coisas ficam cada vez mais intensas e eles começam a ser engolfados pela escuridão. Adaran os observa de longe e ri desses perdedores estúpidos que facilitam seu trabalho, mas então Aram salta com um golpe pesado e diz a ambos para pararem com isso de uma vez. Nesse instante, Musica também começa a cantar a canção da melodia, e isso faz Fubalo ficar com olhos de cachorrinho. Aram diz que eles quase se deixaram adoecer com a escuridão e lhes diz para pararem de lutar batalhas estúpidas, sem sentido algum. Arinus não gosta que ele interfira em seus inimigos, matando-se e transformando-se em demônios para ela controlar e envia Ousade para atacá-los. Eren também provoca Burkhardt e o repele, mas então eles conseguem jogar sua espada de sua mão e vão para o golpe mortal. Mas Eren usa um forte ataque de explosão de mana e os empurra para trás com grande força. Nesse instante, a canção de Musica também termina, e com seu apelo, Firbalg se transforma em um tornado branco e lança uma espada vermelha de classe lendária em Aram. Com o poder de cortar a escuridão, a espada pega fogo e Aram lança um forte ataque de onda em Ousada e a incinera, sem deixar rastros. O ataque também atinge Burkhardt, mas ele consegue mal se defender, bloqueando-o de lado. Nesse instante, o tornado para de girar, e Firbalg se transforma em um massivo dragão guardião, de proporções gigantescas. Os soldados do Exército Negro também são atacados por algumas bolas de fogo, e eles veem os discípulos dos Três Sábios se juntarem à batalha também. Com eles agora em vantagem, Erena se retira do campo de batalha e diz a Burkhardt para fazer o mesmo, sem hesitar. Assim que eles se vão, Aram se aproxima de Shusa e lhe diz para devolver a Crônica da Corrente, porque ele não é digno dela, e nesse instante o livro começa a brilhar e se torna totalmente branco mais uma vez. Ele então voa para as mãos de Eren e Shusa aceita esse resultado sem questionar. Depois disso, os discípulos se aproximam de Musica e lhe dizem que estão ali para levá-la, pois precisam de sua ajuda com um artefato antigo. Eren solicita formalmente a Juliana que ceda suas forças ao exército de supressão do Rei Negro e eles pedem a Shusa para se juntar a eles também, mas ele diz que seguirá seu próprio caminho e parte com seus homens, com determinação. Com o elemento negro concentrado por tempo suficiente, o Rei Negro libera seu exército de soldados e Bark reforçados no continente, numa tentativa de dominar o mundo de uma vez por todas. Por outro lado, Aram e Fumin cavalgam Furball em sua forma de dragão em direção à Torre do Sábio, ao lado dos discípulos e de Musica, em uma jornada crucial. Parece haver uma canção semelhante escrita na antiga relíquia, e eles precisam que ela a cante e ative para que possam atravessar a barreira escura ao redor do castelo do Rei Negro. Em seu caminho, eles veem a destruição massiva e a corrupção da terra que o Rei Negro causou e resolvem encerrar esta batalha em breve, decapitando-o, custe o que custar. Eles finalmente chegam à torre e notam um dirigível massivo no telhado. Acontece que esta é a antiga relíquia encontrada no Passo de Maio, e os espíritos do fogo e da terra os recebem a bordo. Após o pouso, eles encontram os Três Sábios, que lhes explicam o plano detalhadamente, com grande clareza. Eles então pedem a música para cantar e ver se o mecanismo de perfuração da escuridão funciona, e Aram pergunta se fariam rock na barreira durante a batalha. Melchior diz que em vez disso farão isso por dentro e revela que este antigo dirigível é a peça mais avançada de magia e tecnologia, e tem a capacidade de se teletransportar para qualquer lugar do mundo em um instante de forma surpreendente. Ele explica que eles teletransportarão as tropas fortes a bordo e então usarão a canção de música para derrubar a barreira também por dentro. Dessa forma, eles abrirão um caminho para que suas forças aliadas marchem diretamente e tomem o castelo do Rei Negro de surpresa, com grande vantagem estratégica.
Depois disso, eles chamam os nomes das pessoas que embarcarão na nave e anunciam que serão os 2 espíritos do fogo, os 4 discípulos, Fonia e Aram com seu dragão, Furball. Aram pergunta se partirão imediatamente, mas Melkir diz que levará algum tempo para esta velha peça de sucata bonita ligar, depois de ficar escondida por tanto tempo, o que é compreensível. Ele então começa a lançar o feitiço de lançamento, e todos esperam os motores ligarem. Durante esse tempo, Aram tem sua espada polida por Baldur, que o elogia por ter ficado mais forte desde a última vez que se encontraram. Depois disso, Eren sai e se encontra com Velnir, para uma conversa importante. Ele lhe diz que precisam conversar e pergunta a Eren se ele será capaz de matar Yuri quando chegar a hora, e se não, então ele deveria ficar fora da nave. Eren o olha e diz que traria Yuri de volta à razão, e embora ele possa não estar vendo o quadro completo agora, ele tem certeza do que precisa fazer, com toda a sua convicção. Valner o elogia bastante e o incentiva a dar o seu melhor, e então o deixa completamente sozinho. Aram, em seguida, sai e se encontra com Fona no convés principal da embarcação e lhe pergunta diretamente se ela realmente ama Yuri. Ela começa a corar intensamente, ficando vermelha como um tomate maduro, mas logo percebe que está conversando com Eren, e ele provavelmente está expressando isso de uma maneira um tanto impulsiva e teimosa. Ele afirma que ama muito aquele sujeito, pois ele transformou sua vida e o ensinou inúmeras coisas valiosas. É por essa razão que ele deseja trazê-lo de volta, mesmo que precise dar uma surra daquelas nele, e então pede a ela que o ajude também nessa missão. Ela lhe conta que foi arrastada para este continente quando sua terra natal foi completamente devastada pelo Exército Negro. Não possuía nenhuma lembrança de sua vida pregressa, e carregava consigo um livro misterioso, e por alguma razão, esses monstros não paravam de persegui-la incessantemente. Foi por isso que Yuri a salvou e a convidou para fazer parte de sua equipe. A partir daquele dia, sua vida se encheu de felicidade, pois ela encontrou paz nas diversas coisas que Yuri lhe mostrou. E com a esperança de que o amigo ainda esteja vivo dentro daquele demônio, ambos resolvem trazê-lo de volta. Nesse exato momento, Burkhardt chega à cena com uma explosão e aterrissa dentro da nave. Ele começa a atacar Eren e tenta arrancar a crônica da corrente de Fina, mas Eren o empurra para trás e desafuna para fugir rapidamente. O Cavaleiro Demônio Ranzinza invoca algumas dezenas de soldados das trevas e os ordena atacá-los imediatamente. Velnir e os outros logo chegam ao local e começam a lançar feitiços para todos os lados, e a situação rapidamente se transforma numa batalha massiva entre eles e o Exército Negro. A grande sábia, Dilma, entra em contato com Juliana e a instrui a marchar com suas forças imediatamente para o castelo do Rei Negro, enquanto todos na nave contêm Burkhardt e sua estúpida força de soldados mortos-vivos segurando a linha de defesa. A luta começa a ficar intensa enquanto Eren confronta o Cavaleiro Ranzinza, e eles aguardam Música embarcar. Assim que ela está a bordo, fazem Meltshul ligar o motor para que possam decolar, mas um soldado das trevas consegue corromper a runa de poder, e ela começa a sugar a mana de todos, transformando-os em vegetais estúpidos. As coisas começam a parecer sombrias, pois a Ludra fica sem mana mais uma vez, mas Velnir continua lançando bolas de fogo e atacando Burkhardt. Isso dá a Eren tempo suficiente para concentrar sua mana e compartilhá-la com a Ludra. E então ele também dispara um poderoso fluxo de mana na runa mágica, e isso faz a aeronave ligar instantaneamente. Com isso, eles adentram o portal de teletransporte e o atravessam rapidamente, surgindo instantaneamente do lado de fora do Palácio do Rei Negro. Durante a jornada, Burkhardt consegue atacar a nave e faz o motor explodir em pedaços. Ele então nocauteia Funa e a leva consigo para dentro do castelo para se encontrar com o Rei Negro. Enquanto isso, a aeronave colide com vários picos rochosos e aterrissa após ser gravemente danificada. Com a aeronave caindo lá dentro, as coisas parecem ruins para nossos heróis. Mas, felizmente, todos sobrevivem, e Fubal consegue salvar Música também. Fora da barreira, Juliana e a China lideram seus exércitos para marchar e aguardar a barreira cair. Mas então elas veem a aeronave cair lá dentro e se perguntam se o plano falhou. Por dentro, Aran e seus amigos lutam contra o Exército Negro, e Aran encarrega Furball de manter Música em segurança. Ele a leva até o artefato antigo e a deixa cantar a canção. E assim, a barreira de elemento sombrio começa a baixar. Com isso, as forças aliadas marcham e começam a lutar contra o Exército Negro. E mais uma vez, o destino do mundo está sobre seus ombros enquanto eles se posicionam fora do castelo do Rei Negro, prontos para arrancar sua cabeça. Enquanto tudo isso acontece lá fora, Burkhardt leva Funa para dentro do castelo e Yuri a amarra com sua magia e pega a outra metade da crônica da corrente dela, entregando-a ao Rei Negro. O Rei Negro chama Pírrica e diz que a extinguirá custe o que custar, e então corrompe a metade luminosa do livro com sua magia sombria. Ele combina ambas as peças e torna o volume inteiro corrompido, iniciando seu plano para mergulhar o mundo na escuridão total. Por outro lado, Aram avança com os 4 discípulos e abre caminho, fatiando as hordas de soldados mortos-vivos do Exército Negro. Eret Gollum surge à frente deles, mas Velnir o derruba com um poderoso feitiço de fogo e bloqueia o caminho com escombros para impedir que os monstros persigam Eren. Ele lhe diz para ir salvar Yuri, e mantém a linha de frente ao lado de seus companheiros discípulos. Eren continua avançando, e o Rei Negro diz a Yuri que ele deveria saber o que fazer com esse garotinho irritante e o deixa lidar com ele. Enquanto isso, fora do castelo, Juliana lidera as forças aliadas e elas combatem o Exército Negro até o chão com toda a sua força. As coisas parecem boas para eles até agora, mas então, Irena surge na cena, e ela invoca mais soldados mortos-vivos ainda mais fortes para lutar contra eles. Para impedi-la de ser um problema, Ainslot se adianta e decide enfrentá-la num combate 1 contra 1, enquanto Juliana volta a cruzar espadas contra Burkhardt mais uma vez.
Burkhardt usa sua magia da terra e invoca um grande pilar do chão, transformando-o numa arena ao redor da rainha. Ele lhe pergunta se o peso da coroa é tão grande que ela nem consegue ficar de pé, e para sua surpresa, Juliana responde que sim. Ela diz que nunca foi feita para fazer tudo isso, mas, dada a situação deles, fará o seu melhor e dará um fim a esta guerra. Ela carrega sua mana em sua espada e se prepara para lutar contra ele, mas Burkhardt desce voando com sua espada e a empurra contra uma parede, cravando a espada na parede ao lado dela. Ele então segura a mão dela e pergunta se ela está tentando evitar sua verdadeira responsabilidade, mas ela coloca a mão no rosto dele e diz que não está, e que neste exato momento ela está enfrentando sua responsabilidade, que é ele. Sentindo os efeitos do toque no jutsu, Burkhardt a empurra através da parede e a manda pelos ares, mas ela consegue se impedir de cair, e enquanto faz isso, o distintivo da guarda real de Burkhardt escorrega do bolso dela e cai no chão. Ele o pega e começa a ter flashbacks de quando se tornou cavaleiro pela primeira vez e jurou proteger a pobre princesa, e então a olha agora, de pé à sua frente, como uma rainha linda e capaz, pronta para libertá-lo de sua miséria com toda a sua força. Ele fica hipnotizado pela luz dela e simplesmente permanece imóvel enquanto Juliana carrega seu ataque e o atravessa com força total. Seu corpo cai em meio ao exército sagrado e Juliana desce e o cobre com a bandeira sagrada, permitindo que ele descanse como um dos seus. Dentro do castelo, o Rei Negro sobrecarrega a Crônica da Corrente com magia sombria, e o lugar inteiro começa a tremer como aquela canção da Taylor Swift. A área ao redor do castelo se enche de elementos sombrios, e os soldados mortos-vivos ganham um enorme aumento de atributos. Eles empurram as forças aliadas para trás e então derrubam música com um feixe de magia sombria. Com ela caída, a barreira elemental das trevas começa a se formar novamente, e Juliana se preocupa que, sem música, eles perderão sua linha de retirada. Os soldados mortos-vivos começam a inundar a barreira e sobrecarregam as limitadas forças aliadas lá dentro. Agora mais fortes devido ao bônus de elemento sombrio concedido pelo Rei Negro, eles conseguem derrubar soldados comuns com muito mais facilidade, e as coisas começam a parecer sombrias para eles. A Slot também começa a perder para Irenais, e ela se pergunta pelo que eles estão lutando. Quando ele lhe diz que está lutando pelos laços de amizade que possui, ela fica irritada e decide derrubar Juliana com um ataque. O ataque dela está prestes a atingi-la, mas nesse exato momento, Shusa chega à cena com seu exército e protege Juliana com seu forte ataque de lâmina de energia. Enquanto isso, Eren entra no salão principal e confronta Yuri em sua forma demoníaca. Yuri salta e o ataca com sua espada maciça, mas Eren a bloqueia com a sua própria e começa a empurrá-lo para trás com ataques rápidos. Enquanto lutam, ele lhe pergunta por que ele se voltou para o lado sombrio e exige uma resposta por tê-lo deixado para trás depois de lhe ensinar tantas lições sobre laços e amizade. Yuri diz que abandonou esse nome e agora tende por Cavaleiro Negro, e Aran não consegue evitar de se encolher de vergonha ao ouvir seus comentários de Weeb e Emo Edgelord tão patéticos. Ele diz que o entende, e que, sendo o herói, tinha muitas pessoas que dependiam dele, e ele queria atender a todas as expectativas delas, mas quando perdeu para o velho chato, perdeu a fé nele, e esse fardo continuou crescendo e crescendo até que ele se tornou o Emo. Ele então lhe diz para aprender a arte secreta de não se importar com nada, e afirma que ele não precisa atender às expectativas de ninguém, e lhe pergunta o que ele realmente quer. Yuri responde que não quer nada, então agirá por impulso para destruir tudo, e avança com um forte ataque de golpe. Ele começa a empurrá-lo para trás e diz que suas palavras carecem de peso e de resolução. Aran se lembra das palavras de Velner sobre a decisão de matar Yuri quando a hora chegasse, e ele decide ser respeitoso e usar toda a sua força. Ele estende a mão para a frente e concentra a mana brilhante nela, e então aprimora sua espada com essa energia. Ele decide usar o mesmo ataque que aprendeu com Yuri, e diz que o próximo golpe decidirá esta batalha e avança de forma errática. Lá fora, Furball invoca sua arma mágica e salva a música de cair para a morte. A Ludra intervém para proteger o artefato antigo de ser atacado e diz à música para continuar seu canto. E eles restauram o bônus de bardo nas forças aliadas, livrando-se da barreira de elemento sombrio. Shusa pergunta a Juliana sobre Eren, e ela lhe diz que ele entrou para lidar com Yuri. Olhando para eles, Irena diz que é inútil, porque uma vez que você se torna um demônio, não há como voltar atrás. Mas Shusa a cala e diz que Eren teve a coragem de se manifestar na frente dele, então tornar coisas impossíveis possíveis não deveria ser tão difícil para ele. Caso contrário, dar-lhe a Crônica da Corrente teria sido completamente inútil. Ao ouvir isso, Irenais pergunta a ele se ele também é um weeb estúpido, que fala sobre laços e amizade, e então faz chover pequenos meteoritos do céu sobre as forças aliadas. Mas Shusa a surpreende saltando da fumaça e a derrubando. Ele lhe diz que não se importa com essa conversa de protagonista, e que tudo o que ele respeita é a verdadeira força. Ela salta e o atinge com um monte de bolas de fogo, mas Shusa simplesmente as atravessa como um Digachad e lhe diz que ela é muito fraca. Ele então a atinge com um poderoso golpe de energia e a transforma em cinzas de vovó. Por outro lado, o Rei Negro decide acabar com este mundo corrompendo a Crônica da Corrente por completo. Mas Fune usa sua magia secreta de selamento e invoca a Crônica da Corrente como sua guardiã, absorvendo toda a escuridão que a corrompia. Ela adoece com o escurecimento e seu corpo começa a apodrecer,
enquanto o Rei Negro olha para seu rosto bobo e diz que pode simplesmente corromper o livro novamente, derramando mais de seu elemento sombrio nele. Enquanto isso, Aram pensa que a armadura de Yuri é feita do mesmo elemento sombrio da barreira externa, e portanto, ele deveria ser capaz de atravessá-la por dentro se puder atingi-lo com sua mana de luz. Mas Yuri o joga contra uma parede e lhe diz que não precisa de suas coisas brancas. Ele continua a atacá-lo, mas então uma flecha vem voando e o atinge no braço. Ele olha para o lado e percebe seus antigos companheiros de equipe, Ken, Mishida e Marino, entrando no salão enquanto resgatam Eren, e dizem que estão ali para trazer seu capitão de volta aos seus sentidos. Aram pergunta a Ken se ele está bem, e ele diz que não morreria de um arranhão como aquele, e então afirma que o exército voluntário sempre lutou assim, onde se um cai, o outro o ajuda a se levantar, e então olha para Yuri, e pergunta se isso está certo. Aram diz a Yuri que ele não está sozinho, e então carrega seu Rasengan de luz, e compartilha sua mana infundida com Plot Armor com os outros membros da equipe, fortalecendo-os para a batalha. Com isso, todos se preparam para desferir um ataque combinado nele, começando com Caim, que o empurra para trás e então permite que Mishida o atinja com suas flechas, e finalmente, Marina o prende em sua orbe de cura e deixa Eren finalizá-lo, rompendo sua armadura com sua mana branca. Dentro da cabeça de Yuri, vemos que ele ainda está lutando contra seu eu sombrio e emo. A luta deles continua enquanto o garoto emo não para de provocá-lo, mas então Yuri recebe a luz de Aram e consegue romper sua escuridão interior. Ele carrega sua espada e avança em direção ao seu eu emo, e então o atinge no coração, pondo um fim aos seus dias demoníacos. Do lado de fora, sua armadura se desfaz e ele emerge com uma aparência impecável, totalmente limpo. Depois disso, todos correm em direção à Sala do Trono, e veem o Rei Negro pronto para infundir a Crônica da Corrente com magia sombria mais uma vez. Mishida inicia o ataque atirando suas flechas nele, seguida por Caim e Aram, que saltam com suas espadas. Yuri e Marina resgatam Funa e começam a curá-la, e ela consegue recuperar a fúria também. Enquanto os enfrenta, o Rei Negro percebe que a mana branca nas mãos de Aram é a luz de Haxetus, que pode destruir todos os tipos de escuridão. Ele fica furioso e dispara uma enorme onda de energia sombria contra eles, tirando Ken e Mishida de combate. Em seguida, ele abre um portal e saca uma espada de anime gigantesca, começando a se teletransportar para atacar Yuri em um reino de uma só vez. Parece que ele se inspirou naquele filme de Dragon Ball Z, mas Yuri bloqueia seu ataque e diz que o derrotará e deterá o escurecimento de uma vez por todas. Eren lança uma bola de mana de luz nele, e ela alcança a espada de Yuri e derruba o Rei Negro pela frente, enquanto Eren segue com um golpe nas costas dele. Elemento sombrio concentrado começa a jorrar de suas feridas, e o Rei Negro irrompe em uma explosão massiva de energia sombria. Quando a aura escura diminui, ele se revela um dragão negro agora. Ele começa a carregar uma poderosa bomba de besta com cauda, mas Furball salta e usa investida como um Pokémon. Ele então o pega e voa para o céu, fazendo Arun e Yuri o seguirem em suas armas mágicas voadoras. Ambos os dragões começam a ter uma batalha incrível de feixes de energia e baforadas de fogo no céu, e nossos heróis decidem fornecer apoio também. Eren avança e o irrita como aquela mosca no verão, enquanto Yuri colide diretamente em seu rosto, e então apunhala um de seus olhos com sua espada. O dragão negro o sacode e o joga para baixo, mas Eren chega a tempo de salvá-lo. Mas agora ambos estão suspensos, e Eren e o dragão negro veem isso como uma chance de acabar com os dois com um único ataque. Ele começa a carregar seu feixe de energia, mas Furball usa, investida mais uma vez, e o derruba no chão junto com ele. Ambos caem no chão, e Furball se transforma de volta em sua forma Furball, e Aram desce para resgatá-lo. Enquanto isso, o dragão negro decide passar por outra transformação, como Frieza, e se revela um imitador de Kaido, um híbrido de dragão e humano. Sentindo-se irritado, ele carrega um pesado ataque de energia sombria e atira em Yuri com ele, mas Eren o bloqueia com seu Rasengan de luz e avança. Ele então aprimora Yuri com Plot Armor para que ele não seja esbofeteado como da primeira vez que lutou contra o Rei Negro, e então se prepara para esgotar a mana deles, e ambos decidem encerrar esta batalha com um combo duplo do movimento característico de Yuri. Eles atravessam a escuridão do Rei Negro e eventualmente conseguem atingi-lo com a luz e se livrar de todos os elementos sombrios dentro dele. Ele volta à sua forma humana e cai no chão, e nossos heróis se voltam para Fuina, que agora está morrendo devido a um caso grave de escurecimento e não conseguir retornar. O Rei Não Tão Negro se levanta e invoca as Crônicas da Corrente como seu guardião, trocando sua força vital para curar Fuina. E uma vez feito isso, a esperança de todos retorna. E como prometido, Perica se manifesta em existência e se reúne com seus amigos mais uma vez. Com o Rei Negro derrotado e a Crônica da Corrente restaurada ao seu estado original, o escurecimento ao redor do mundo começa a desaparecer. Todos os soldados mortos-vivos somem, e a paz retorna às terras. Juliana ergue sua espada e anuncia a vitória deles. E assim, vemos tudo voltar ao normal. Durante seus últimos momentos, o pai de Fina lhe diz para restaurar o mundo que ele destruiu usando o verdadeiro poder da Crônica da Corrente. E vemos nossos heróis mais uma vez partirem outra jornada através do mar. E é assim que a primeira temporada de Chain Chronicle chega ao seu fim.